Com o Estreito de Hormuz fechado, o Brasil deve sofrer com a falta de vários tipos de produtos que vêm de países da chamada Liga Árabe. Um dos impactos vai ser inclusive na compra de fertilizantes. Isso porque o Catar é um importante exportador para o Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre essa importância dessa conexão e como que ela pode ser afetada com o secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o Mohamed Morad, que já está aqui conosco. Mohamed, boa tarde para você. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos, Murad. Olha só, o secretário, o Estreito de Hormuz, claro, ele é muito importante para a economia, como a gente vem falando, cerca de 20% de todo o petróleo, todo o gás que é consumido no mundo passa por ali e é, claro, a porta de entrada de bilhões de reais aqui para o Brasil em produtos brasileiros. E aí, falando sobre rotas alternativas, secretário, o desvio por Omã, talvez o transporte terrestre em algumas regiões, consegue suprir o volume que o Brasil exporta ou não? Isso é só um quebra-galho para as cargas pequenas. Gustavo, não é o ideal. Se fosse ideal, não existiria passagem por Hormuz. Então, é claro que isso vai afetar, mas são rotas alternativas, são rotas válidas. Você tem os portos de Omã, que todos eles, com exceção do Duqm, que foi atingido no primeiro dia, todos os outros portos de Omã estão operando e eles não passam pelo Estreito de Hormuz. Então, é uma alternativa viável, sim. Você tem o Mar Vermelho, com os portos de Porto Said, no Egito, e o Jeddah, na Arábia Saudita, que podem fazer o trânsito desses contêineres, desses produtos, via Canal de Suez, também é uma alternativa. E você tem as rotas terrestres também, que basicamente você pega todos os países do Golfo. Lembrando que o Estreito de Hormuz, sim, é importante, não só para as importações de fertilizantes e petróleo, que representam um fluxo aqui no Brasil, petróleo 20% e 13% fertilizantes, mas também fazer chegar as nossas proteínas nos países do Golfo, tanto frango, que representa também outros 12%, e carne bovina, que quase chega a 20%. Então, é uma rota muito importante, sim. Para a gente trazer um pouco para números reais, quanto mais caro fica, por exemplo, um quilo de carne, uma tonelada de grãos, quando ele tem que sair do navio e passar ali por terra para chegar até o seu destino? Eu queria saber também se o consumidor árabe, no curto prazo, consegue suportar essa alteração de preços. Gustavo, isso tudo vai depender de como está o abastecimento local. O que acontece? Nós estamos no meio do mês do Ramadã. E o que isso significa? Geralmente, meses que antecedem o Ramadã são meses onde as exportações de proteína animal do Brasil aumentam, justamente para abastecer o mercado durante esse período e também pós-Ramadã, durante as festividades. Então, eu penso que o mercado esteja abastecido e o ideal seria o importador, o distribuidor, assumir por hora esse custo adicional e não repassar ao consumidor final. Mas tudo vai depender de quanto durar esse conflito, espero eu, para o bem de todos, principalmente daqueles que vivem na região, espero eu que tenha um desfecho rápido. Todos nós esperamos. E olha só, secretário, nós sabemos que o Brasil exporta muito milho para o Irã, por exemplo, enquanto que o Irã exporta para o Brasil fertilizante, exporta ureia. A gente também depende de fertilizantes ali do Catar, do Bahrein, que estão ilhados dentro do Golfo. Queria entender se esse impacto da gente ficar sem esses insumos, sem esses fertilizantes aqui no Brasil, é relevante ou no longo prazo isso não representa um número muito grave para a nossa economia. Então, Gustavo, não, é importante, não tenha dúvida, nós dependemos das importações de fertilizantes dos países árabes, mas nós temos essas alternativas. Hoje, o único porto no Golfo que está 100% fechado é no Bahrein, Manamá. Os outros portos funcionam ou funcionam de forma parcial. Então, o que você pode fazer? Você faz esse transporte via terrestre, é uma alternativa justamente para usar os portos de Omã, como havia falado no início, que estão fora do Estreito de Hormuz e também pelo Mar Vermelho, passando através do Canal de Suez. Tudo isso, não tenha dúvida, encarece. Você me perguntou antes se encarecia. Óbvio que vai encarecer, sim. Os fretes marítimos já estão um pouco mais caros, os prêmios, os seguros também estão mais caros, e também isso tudo vai refletir no preço final, aí mais uma vez, dependendo se o importador vai absorver ou vai repassar para o consumidor final.
Nós conversamos nesta semana com Roberto Perosa, que é presidente da ABIEC, justamente sobre a importância do mercado de carne halal. O Brasil é o maior fornecedor dessa proteína do mundo aqui para o Oriente Médio. Eu queria entender se no longo prazo, se a gente enxerga essa guerra se estendendo no longo prazo, claro que não é o ideal, mas é algo possível de acontecer, se o senhor teme que no longo prazo o consumo desses países mude, aconteça uma mudança de hábito ali com essa carne chegando mais cara ou nem chegando ali e talvez eles buscando fornecedores alternativos, fornecedores que vêm da África, da Europa, produtos que são mais caros do que o que vem aqui do Brasil, secretário? Olha, se fosse outro produto, eu diria que sim. Sendo a proteína animal do Brasil, eu acredito que não. E por quê, Gustavo? Porque os árabes são dependentes das importações brasileiras de proteína para garantir a sua segurança alimentar. O Brasil produz muito bem, produz em grandes quantidades e de uma forma muito eficiente, ou seja, isso é tudo transferido em termos de preço. O Brasil tem um bom preço, um bom custo e qualidade. Então, eu acredito que rotas alternativas ainda sejam a melhor solução caso esse conflito perdure, para que não falte, que não fiquem, esses mercados não fiquem desabastecidos. E o escritório da Câmara que fica em Dubai está trabalhando ali remotamente. Existem planos de evacuação, eu presumo. E aí, secretário, trazendo aqui o pé para o chão, como é que a gente faz negócios, como é que a gente faz uma promoção comercial desses produtos em um ambiente onde as pessoas estão preocupadas com a sua própria segurança? Qual que é o tamanho do prejuízo nesse sentido? Hoje, na verdade, Gustavo, essa é a nossa maior preocupação, o nosso maior foco é o bem-estar da nossa equipe em Dubai. Existem sim, estamos estudando evacuação, hoje todos estão com trabalho remoto, monitoramos diariamente a situação junto aos nossos colaboradores e essa seria a nossa maior preocupação. Num segundo momento, aí pensamos em negócio. Acho que hoje o país não está preparado para isso, não está pronto para pensar em negócios quando está sofrendo bombardeios constantes. É muito importante lembrar, Gustavo, 6 dias de conflito, 9 países árabes foram castigados. Isso é muita coisa, isso tem que acabar e tem que acabar logo, para o bem de todos. Mesmo assim, a economia, claro, continua girando em detrimento da segurança de todos no Oriente Médio. Secretário, qual que é o recado, qual que é a principal mensagem que a Câmara Árabe de Comércio passa aqui para os empresários brasileiros hoje? A gente tem que ter cautela, tem que parar os embarques ou é hora de apoiar os parceiros árabes para justamente não perder esse mercado? Aqui falando dos números frios de economia mesmo, secretário. Não, eu não quero ser insensível, é claro, Gustavo, Sim. mas são nessas horas que você percebe quão importante estar próximo do seu consumidor. Quanto mais próximo, melhor. Então, seja através de hubs de logística, seja através de entrepostos, centros de distribuição, parcerias locais e mesmo unidades de processamento, como já existem frigoríficos brasileiros operando tanto na Arábia Saudita como nos Emirados Árabes Unidos. Então, essa proximidade faz com que rupturas como essa sejam não amenizadas, mas suavizadas, eu diria. Muito bem, secretário. Obrigado pela sua participação aqui na programação. Conversei, então, com o secretário que estava nos falando justamente sobre esse comércio entre o Brasil e o Oriente Médio, que tem, por exemplo, um comércio importante de troca de carne halal, entre outras coisas, e que essa mudança do Estreito de Hormuz, que agora está fechado, além de trazer um impacto, claro, para o petróleo, trazer prêmios de risco muito mais caros, frete mais caro, segurança mais cara, está afetando a economia como um todo, que depende tanto do petróleo como de outros vários meios. Então, conversamos aqui com o Mohamed Morad, que é secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe. Porta sempre aberta, meu caro. Até uma próxima. Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.